Ela sempre acha que eu nunca fiz nada por ela. Ela se esquece que tudo que ela tem fui eu que fiz. Eu inventei a Andréia. Metade do que era meu eu dei para ela e eu não tinha obrigação nenhuma, porque me casei com ela com 64 anos. Tem uma frase que Carlos Alberto de Nóbrega disse numa entrevista que muita gente ouviu, poucos esqueceram e quase ninguém parou para analisar de verdade. Ele disse, com todas as letras, "Eu inventei Andréia." Pensa nessa frase por um segundo. Não como provocação, não como exagero de homem magoado. Pensa como declaração, uma que diz muito mais sobre quem a falou do que sobre quem ela descreve. Porque Andréia Nóbrega não nasceu num estúdio de televisão. Não surgiu dos bastidores do SBT. Não foi criada por nenhum apresentador, por mais poderoso que ele seja. Ela nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro, numa família que tinha uma vida boa até o dia em que o pai perdeu tudo por causa de um sócio. Da casa lindíssima, com a praia do lado, foram parar numa realidade completamente diferente, em São Paulo, sem dinheiro, sem estrutura, sem rede de apoio. Andréia abandonou os estudos para ajudar os pais. Trabalhou como faxineira, como babá, como empregada doméstica, e teve dias reais, não de novela em que foi com a mãe ao final da feira catar o que sobrava. As sobras que os feirantes deixavam no chão depois que todo mundo já tinha ido embora. Isso é de onde ela veio. E depois de tudo isso, do zero absoluto, da feira, da faxina, ela chegou a uma mansão de 3.000 metros quadrados em Alphaville, ao lado do homem mais conhecido do humor brasileiro, com gêmeos nascidos por fertilização in vitro e uma carreira na televisão que ela construiu com as próprias mãos, passo por passo, desde os dias de figurante. Então, quando Carlos Alberto diz que a inventou, a pergunta que fica é essa: inventou o quê, exatamente? Porque a mesma entrevista em que ele disse isso, também teve outro momento. Um momento que o Brasil ouviu ao vivo e que tentou ser varrido para debaixo do tapete logo depois. Carlos Alberto disse, sem hesitar, "Se eu pudesse matar Andréia, eu matava." Ele tentou amenizar depois. Disse que era força de expressão, que não quis dizer literalmente, mas a frase estava dita, gravada, transmitida, e esse é o ponto onde a história de Carlos Alberto e Andréia para de ser uma história de casal famoso e começa a ser uma história sobre poder, sobre quem tem o direito de definir quem o outro é. Sobre o que acontece quando dois temperamentos explosivos dividem 22 anos, uma mansão de luxo, 2 filhos, um programa de TV e uma separação que nunca foi realmente limpa. Neste vídeo, você vai entender tudo. O começo improvável dessa relação nos bastidores do SBT. As crises, os boicotes, as reconciliações, a briga pela mansão que levou anos para ser vendida, as dívidas que apareceram depois do fim, o processo do banco, a penhora do apartamento, a dívida de condomínio que a justiça precisou cobrar e a revelação que surpreendeu todo mundo, que Carlos Alberto, mesmo separado e casado com outra mulher, continuou ajudando Andréia financeiramente. Porque essa história não terminou com a separação. Ainda está acontecendo, de formas que nenhum dos dois imaginou quando tudo começou. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Ativa o sino também porque essa história tem muitas camadas e você não vai querer perder nenhuma delas. Para entender o que essa relação foi de verdade, é preciso entender o que cada um deles carregava antes de se encontrar. Carlos Alberto de Nóbrega não precisou inventar a si mesmo. A porta já estava parcialmente aberta quando ele chegou. Filho de Manuel de Nóbrega, um dos homens que ajudou a construir o rádio e a televisão no Brasil, Carlos Alberto cresceu cercado pelos maiores nomes do entretenimento nacional, num ambiente onde o talento era a moeda mais valorizada e onde o acesso ao topo era uma questão de provar que merecia estar lá. Ele provou. Estudou Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, não chegou a exercer a profissão, mas a formação ficou na forma de pensar, na precisão da linguagem, na habilidade de argumentar. O que falou mais alto, no entanto, foi sempre o palco. Escreveu textos para programas que viraram referência: Família Trapo, Praça da Alegria, Passagens por Os Trapalhões. E em 1987, quando assumiu o comando de A Praça é Nossa no SBT, consolidou o que já era óbvio para qualquer pessoa que tivesse acompanhado a sua trajetória. Carlos Alberto de Nóbrega era um dos pilares do humor brasileiro.
Um homem de poder real, do tipo que abre portas com um telefonema e fecha com outro. Andréa Nóbrega não tinha nenhuma dessas vantagens. Tinha a história inversa. O pai fornecia frios para os navios no Rio de Janeiro, tinha um sócio de confiança e perdeu tudo por causa dessa confiança. De uma casa com a praia do lado, a família foi parar em São Paulo sem estrutura, sem rede, sem nada do que tinham antes. Andréa era jovem. Abandonou os estudos para ajudar os pais, porque não havia outra opção. Trabalhou como faxineira, como babá, como empregada doméstica. E teve os dias de feira, os dias em que ela e a mãe iam ao final do dia, depois que todos os feirantes tinham embalado e ido embora, catar o que tinha sobrado no chão. Não como metáfora, como sobrevivência concreta, semanal, sem glamour e sem rede de segurança. Isso é o que ela era, antes de qualquer televisão, antes de qualquer SBT, antes de qualquer Carlos Alberto. Aos 18 anos, começou a trabalhar como modelo. Depois montou uma cozinha industrial e produziu marmitex para entrega, o tipo de empreendedorismo que nasce da necessidade, não da ambição. Chegou ao meio artístico como figurante. Foi subindo degrau por degrau, sem padrinho, sem sobrenome famoso, sem a porta já entreaberta. Trabalhou no programa Veja o Gordo, de Jô Soares, no SBT. E por 7 anos fez parte do elenco da Escolinha do Golias, 7 anos de consistência e presença num ambiente que não perdoa quem não entrega resultado. Quando os dois se encontraram nos bastidores do SBT no início dos anos 90, a diferença entre eles não era só de 33 anos. Era de trajetórias completamente opostas. Um vinha do topo, a outra vinha do chão. E talvez seja exatamente isso que explica por que essa relação teve a intensidade que teve e por que o fim foi tão complicado quanto o começo. O começo, aliás, não foi simples. Carlos Alberto ainda era casado quando a aproximação começou. Nos corredores do SBT, a situação gerou o tipo de comentário que corredores de emissora sempre geram discretamente, em voz baixa, mas sem que ninguém deixasse de saber. Depois que a separação foi formalizada, o casal passou a assumir o relacionamento publicamente. Em 1996, oficializaram a união. A diferença de 33 anos era visível, comentada, analisada por qualquer pessoa que os via juntos. Mas quem conhecia os dois de perto descrevia uma relação de intensidade real, não de aparência. Em 2000, depois de anos tentando, os gêmeos Maria Fernanda e João Vitor nasceram por fertilização in vitro. O casal celebrou o nascimento com uma abertura que não era comum para a época. Falaram sobre o processo, sobre a espera, sobre o que significava chegar ali. Por 4 anos, Andréa ficou afastada da televisão para cuidar dos filhos. Quando voltou, retornou ao programa do marido, em quadros ao lado de Ronald Golias. A imagem pública era de casal unido, estável, bem-sucedido. A convivência real, dentro da mansão de Alphaville, era outra coisa. Em 2009, depois de 13 anos de casamento, a estrutura desabou. O que os dois viviam dentro de casa, os temperamentos explosivos, as crises constantes, o desgaste acumulado, chegou a um ponto sem retorno. A separação veio, e veio acompanhada de algo que Andréa nunca deixou de denunciar publicamente: o boicote. Assim que a separação foi anunciada, as portas do meio artístico se fecharam para ela de forma abrupta. Produtores que antes a recebiam pararam de atender. Projetos que estavam sendo discutidos simplesmente não avançaram. Andréa descreveu o que viveu como uma experiência de invisibilidade repentina, como se, da noite para o dia, ela tivesse deixado de existir profissionalmente. A explicação que circulava nos bastidores era simples e cruel. Ninguém queria desagradar Carlos Alberto de Nóbrega. Ela foi contratada pela Record para a Escolinha do Gugu, uma das poucas emissoras onde a sombra do ex-marido não alcançava com a mesma força. E em entrevistas da época, Andréa foi direta ao falar sobre o que tinha acabado o casamento. Disse que os ciúmes dele eram o problema central, que ele gostava do que ela fazia quando era ao lado dele, mas não quando era por conta própria. Essa declaração diz muito sobre a dinâmica daquela relação. Não era um homem que não queria ver a esposa crescer. Era um homem que queria ser o centro desse crescimento. E quando ela crescia de forma independente, isso virava ameaça. 2013
Foi o ano em que tudo explodiu de vez. Andreia assinou contrato com a Band para participar do reality Mulheres Ricas, um programa sobre mulheres de alto poder aquisitivo, com lifestyle de luxo, viagens e consumo. Para ela, era visibilidade, era trabalho, era carreira. Para Carlos Alberto foi uma afronta. Ele não escondeu a fúria. Foi à imprensa, deu entrevistas, disse que tinha ficado 3 dias sem sair de casa de vergonha depois do primeiro episódio. Disse que o programa expunha sua vida privada ao ridículo. Disse que Andreia não precisava trabalhar porque tinha saído melhor do que ele da separação. E então disse a frase que o Brasil não esqueceu: se eu pudesse matar Andreia, eu matava. Ele tentou recuar imediatamente. Disse que era uma força de expressão, que estava com raiva, que não quis dizer literalmente, mas a frase já tinha saído. E junto dela tinha vindo outra, a que talvez seja ainda mais reveladora sobre como ele enxergava a relação. Eu inventei Andreia. Metade do que era meu dei para ela e eu não tinha obrigação nenhuma. Ela sempre acha que eu nunca fiz nada por ela. Ela se esquece que tudo que ela tem fui eu que fiz. Eu inventei Andreia. Metade do que era meu eu dei para ela e eu não tinha obrigação nenhuma, porque me casei com ela com 64 anos. Andreia respondeu na mesma moeda. Disse publicamente que precisava trabalhar, que o ex-marido não tinha o direito de ditar os rumos da sua carreira e que as declarações dele simplesmente não a afetavam. Mas afetavam. Era impossível que não afetassem porque por trás das palavras havia um homem que controlava uma fatia enorme do meio onde ela precisava trabalhar para existir profissionalmente. O que veio depois foi a parte que o público não esperava. Em 2014, Carlos Alberto e Andreia anunciaram que estavam reatando. O amor tinha vencido, ele declarou. Ela voltou à Praça é Nossa. E desta vez, os dois decidiram tentar algo diferente. Moraram em residências separadas, mantendo a relação sem a convivência diária, que parecia ser o ponto de ruptura. Carlos Alberto fez declarações que soaram quase como uma rendição pública. Disse que foi criado com a ideia de que a mulher ficava em casa e o homem trabalhava, mas que ela tinha a carreira dela e que ele precisava se adaptar. Para quem conhecia o tom das entrevistas anteriores, aquilo era uma virada de linguagem significativa. Mas a reconciliação durou pouco. Em meados de 2016, veio a separação definitiva. Cerca de um mês depois, Carlos Alberto fez mais uma declaração pública, dizendo que ela havia sido o grande amor da sua vida, mas que certas coisas não o deixavam voltar. Andreia, desta vez, não respondeu com a mesma intensidade das vezes anteriores. Falou que os 22 anos tinham sido um vendaval, que nas 2 separações a decisão sempre partiu dele, que por mais que cedesse, por mais que se adaptasse, ainda era obrigada a conviver com ameaças, incluindo a de que Carlos Alberto iria acabar com ela. Uma mulher que passou 7 anos catando oportunidade no meio artístico antes de chegar a algum lugar real, sendo ameaçada pelo homem que dizia tê-la inventado. O que veio depois da separação definitiva foi onde a história ganhou uma camada que poucos esperavam. A mansão de Alphaville, 3.000 metros quadrados, custos mensais que pouquíssimas pessoas no Brasil conseguem sustentar, virou um problema concreto. Por decisão da Justiça, Carlos Alberto arcava com as despesas do imóvel enquanto o processo de venda não fosse concluído. Andreia falou sobre isso durante sua participação no reality A Fazenda, em 2019, com uma naturalidade que impressionou. Disse que a casa era grande demais, que precisava ser vendida, que não havia alternativa. A venda demorou anos. O imóvel finalmente foi negociado por um valor acima de milhões de reais, mas o processo de chegar até ali foi longo, burocrático e exposto publicamente. Carlos Alberto, por sua vez, em 2019, foi questionado sobre os desabafos de Andreia no confinamento da Fazenda. Respondeu chamando-a de carta fora do baralho e disse que não perderia tempo assistindo ao programa. Ao mesmo tempo, veio a público defender a atual esposa, a médica Renata Domingues, que havia sido atacada nas redes sociais por anos, com a acusação de ter destruído o casamento com Andreia. Ele desabafou sobre a injustiça das acusações contra ela. 2 discursos paralelos, do mesmo homem, sobre 2 relacionamentos que nunca conseguiram existir sem interferir um no outro. As dívidas vieram depois e foram públicas.
O Banco Bradesco entrou com ação de execução, cobrando valores de pendências em contas conjuntas, uma delas envolvendo também a filha Maria Fernanda. Andréia se pronunciou através de advogada, dizendo que a dívida havia sido quitada e que o banco não tinha dado baixa no registro. Depois veio a ação do condomínio de luxo onde ela morava em Alphaville, taxas atrasadas que, com juros, ultrapassaram R$22 mil. A justiça determinou o bloqueio de ativos e iniciou os trâmites para a penhora de um apartamento de sua propriedade. Andréia foi às redes sociais. Explicou que o imóvel estava ocupado por um familiar e que as questões estavam sendo tratadas. E revelou algo que surpreendeu até quem acompanhava o caso de perto, que Carlos Alberto, mesmo separado, mesmo casado com outra mulher, continuava ajudando financeiramente, pagando despesas essenciais para evitar que o colapso fosse total. O homem que disse que a inventou, que disse que a mataria se pudesse, que a chamou de carta fora do baralho, ainda pagando as contas dela anos depois. Essa contradição não é simples. Não cabe em nenhuma narrativa limpa de vilão ou de vítima. É apenas a bagunça real de uma relação de 22 anos entre duas pessoas com temperamentos fortes, histórias opostas e uma dependência mútua que nem a separação conseguiu resolver completamente. Carlos Alberto de Nóbrega completou 90 anos. Não é um número qualquer. É uma marca que pouquíssimas pessoas do entretenimento brasileiro chegam a ver, e ainda menos chegam com o que ele chegou no comando do mesmo programa que comanda há quase 4 décadas, com contrato renovado, com audiência, com o SBT ainda apostando no seu nome como garantia de resultado. Num setor que descarta pessoas aos 50, aos 60, que trata veteranos como peças que perderam a utilidade, Carlos Alberto chegou aos 90 anos como titular. Não foi sem custo. Houve internações por problemas cardíacos. Houve uma queda doméstica que assustou a família e o público. Houve momentos em que o prognóstico não era simples. E quando ele chorou publicamente no seu aniversário de 90 anos, desabafando sobre o quanto tinha lutado para chegar até ali, com saúde e lucidez, qualquer pessoa que assistiu entendeu que não era performance. Era um homem de 90 anos olhando para trás e não acreditando que ainda estava de pé. Depois veio o primeiro bisneto, e ele chorou de novo, dessa vez segurando a criança no colo, o rosto de alguém que chegou até a parte da história que nem sempre a gente tem certeza que vai ver. É difícil não sentir algo por isso. Independente de tudo que ele disse, de tudo que fez, de como tratou Andréia ao longo de 22 anos e depois deles, tem algo genuinamente humano num homem de 90 anos que chora ao segurar o primeiro bisneto. Andréia também não parou. Ela lançou um podcast em Alphaville, aquele mesmo bairro onde ficava a mansão de 3.000 metros quadrados, onde tudo foi tão grande e tão complicado por tanto tempo. O projeto mistura gastronomia com conversas, celebridades, influenciadores, e ela toca um empório de gastronomia mineira num shopping da região. 2 projetos que têm em comum algo que define a trajetória dela desde os dias de marmitex e cozinha industrial. A comida como forma de construir algo do zero com as próprias mãos. Ela não está no horário nobre, não está nos principais programas, mas está, ainda de pé, ainda trabalhando, ainda construindo da mesma forma que sempre construiu, sem esperar que ninguém abrisse a porta por ela. E é aqui que a frase de Carlos Alberto volta com um peso diferente. Eu inventei Andréia, uma mulher que catou sobra de feira com a mãe, trabalhou como faxineira, construiu uma cozinha industrial do nada, entrou no meio artístico como figurante e ficou 7 anos numa escolinha antes de ter qualquer visibilidade real. Essa mulher foi inventada por alguém? Ou ela foi reconhecida por alguém que tinha poder suficiente para abrir algumas portas e depois não soube lidar com o fato de que ela não precisava mais que as portas fossem abertas por ele? Há uma diferença enorme entre inventar alguém e ser o único que enxergou o que já estava ali. Carlos Alberto talvez tenha sido o segundo, e passou os anos seguintes agindo como se fosse o primeiro. Essa confusão entre descobrir e criar, entre amar e controlar, talvez seja o coração de tudo o que aconteceu entre eles. Das declarações públicas ao boicote artístico, da frase sobre matar a conta de condomínio, paga em silêncio anos depois da separação. Andréia não foi inventada, foi encontrada. E depois de tudo,
está reinventando a si mesma, do mesmo jeito que sempre fez, sem que ninguém precise saber que foi ela quem fez. Se você chegou até aqui, já percebeu que essa não é uma história de casamento de famosos que deu errado. É uma história sobre poder, sobre quem define quem o outro é, sobre o que sobra de uma relação de 22 anos, quando o amor vai embora, mas a dependência fica. Andréa saiu da feira, da faxina e da Marmitex. Chegou à mansão de 3.000 metros quadrados, enfrentou boicote, dívidas, penhora de apartamento e ainda está de pé, construindo do zero mais uma vez como sempre fez. Carlos Alberto tem 90 anos, está no SBT, chorou ao segurar o primeiro bisneto e ainda paga a conta de ex-esposa depois de tudo que foi dito entre os dois. Não existe vilão limpo nem vítima perfeita nessa história. Existe gente complicada vivendo uma relação complicada por muito tempo e as consequências que isso deixa quando finalmente acaba. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like antes de sair. É o que permite que histórias como essa continuem sendo contadas com o cuidado que merecem. Inscreve no canal e ativa o sino. O próximo vídeo já está sendo preparado. E antes de você ir, preciso da sua opinião sobre uma coisa. Carlos Alberto disse que inventou Andréa. Mas uma mulher que saiu da feira, da faxina e do zero absoluto, você acha que alguém a inventou? Ou ela sempre foi ela, e ele simplesmente foi o primeiro a perceber? Escreve nos comentários. Quero ler o que você pensa. Até o próximo vídeo.